Então, vou ensinar aqui o básico do Articam, né? Como o projeto que a gente vai seguir seria para fazer uma tábua de churrasco, né? Então, essa é a interface dele. Se a gente já tem um modelo de tábua de churrasco, a gente vai abrir modelo, né? Tipo, vetorizado já, né? Se for começar do zero, a gente vem em novo modelo. Vamos supor que a gente quer fazer uma tábua de churrasco com uma logo, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai no Google e pesquisa a logo que a gente quer. Vou botar aqui, sei lá, logo da Havan, exemplo, né? Eu coloco sempre atrás do que eu quero, tipo Havan, eu coloco vetor, para ser mais fácil de a gente achar. A gente vem em imagens, aqui tem várias, então quanto mais nítida a imagem for, melhor. E com quanto menos cor tiver, melhor. Essa aqui parece ser uma imagem boa. Essa daqui, ó, eu vou pegar uma dessa e vou testar. Vou trazer aqui para a área de trabalho mesmo, né? Vou voltar ali no Articam, venho em abrir modelo, vou na minha área de trabalho onde eu deixei a imagem, selecionar e abrir. Aqui ele vai dar um tamanho para mim, mas não interessa muito, né? Ok. Só para a gente vetorizar isso aqui, né? O tamanho não importa agora. Então, abriu aqui, eu venho aqui em bitmap para vetor, aqui assim, né? Vou em reduzir cores, coloco no mínimo que der aqui, ó, é 2, ok? E venho em criar vetores. Ele já criou. Para ver se ele realmente criou, puxa essa barrinha aqui, ó, para o mínimo e veja, ó, já criou a linha do vetor. Ó. Como a imagem é boa, ele ficou praticamente 100% aqui para mim, sabe? Se a imagem for um pouco ruim, ele vai ficar tudo tremidinho, assim, sabe? Tudo cheio de escadinha. Isso reflete na hora que for fresar lá na máquina, sabe? Então agora eu tenho o meu logo para nossa tábua. Vou selecionar, botão direito e copiar. Agora eu venho aqui em cima em abrir o novo modelo. Vou definir o tamanho da nossa tábua que a gente quer, né? Então, geralmente uma tábua aí é 50, aliás, 30, né? Que é 300 por 50. O ponto zero dela eu vou deixar no centro, mas pode deixar em qualquer um dos cantos aqui daí, né? Eu deixei no centro. Ok, eu não quero salvar a alteração. E é só esperar abrir daí. Beleza, aqui está o meu 30 por 50, né? 300 por 500, né? Vou clicar com o botão direito e colar. Olha, ele deu bem gigante aqui, então eu venho com o botão direito nele e transformar para mexer no tamanho. Aí eu coloco o tamanho que eu quiser aqui, né? Lembrando que isso aqui já é a área da minha tábua para usinar, né? Eu vou colocar no tamanho certo. Vamos deixar como se fosse mais ou menos aqui embaixo. Aí aqui tem toda essa área aqui para um pouquinho mais assim. Aí. Beleza. Nosso logo vai ficar aqui na nossa tábua. Aí agora a gente tem que fazer o recorte da tábua também. Vou pegar esse retângulo aqui, criador de retângulo. Vou clicar aqui e puxar. Vou colocar as medidas que eu quero aqui, que é mais fácil do que fazer manual. Então seria 500 por 300. Aí se eu quiser a borda um pouquinho arredondada, eu já boto aqui no raio de canto, ó. Vou botar 20 e vou prever, ó. Ficou esse arredondado aqui. Se quiser dá para aumentar, né? Tipo 50, aí vai conforme o gosto, né? 20 eu já acho até quase demais, já, mas prever, dou um clique fora aqui, pego a seta de seleção e aperto F9 para jogar bem para o centro.
Agora a gente vai fazer a linha da gordura aqui. Aquela cavinha com a fresa redonda aqui para ficar a gordura dentro dessa cavinha, certo? Então eu tenho que deixar mais ou menos ela aqui e por fora da tábua aqui, certo? Vou selecionar esse logo. Vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, Offset de vetores. Vou clicar. O que eu quero com isso? Eu quero gerar um contorno com isso, né? Para ficar uma distância da linha de gordura e do meu desenho aqui, mais ou menos uns 2 centímetros eu quero. Então aqui eu coloco 20. Aqui eu quero que ele gere essa linha para fora desse logo. Então é externo aqui. E aqui embaixo em offset, ó, ele gerou. Está 2 centímetros longe da minha logo. Posso fechar. Aí aqui para dentro eu vou acabar de criar minha linha de gordura. Vou mais ou menos no olho aqui. Se quiser dá para mudar as medidas também, né? Eu vou colocar mais ou menos no olhômetro, né? Vou colocar um raio de canto aqui de 20 também para acompanhar a borda. Vou colocar um pouquinho mais assim, isso. Vou dar um clique fora, setinha de seleção. Vou dar um F9 para jogar para o centro. Jogou, fechou. Vou vir nessa ferramenta aqui, ó, trimar vetores. E vou cortar tudo que eu não quero da imagem aqui dessas rebarbas, ó. Então isso aqui eu não vou querer mais. Isso aqui não, ó. Aqui passou bem dentro do desenho, não quero. Aqui tem que cuidar para não ficar nada, ó. Não quero isso. Isso eu não quero. Isso também não, não. Não. Ó. Não, não. Isso aqui também não. Eu acho que é isso. Aí essa vai ser a minha linha da gordura. Esse vetor está separado desse, então a gente tem que juntar, senão a ferramenta não vai entender que é um só, né? Então eu clico em um, aperto Shift e clico em outro. Botão direito, unir vetores com uma curva suave. Ele já uniu, já é um vetor só aqui. Beleza, então a gente tem o corte, tem a linha da gordura e tem o logo aqui. Agora eu vou criar os percursos das ferramentas, né? Vou começar pelo corte aqui. Dou um clique só no corte, só para selecionar o corte, né? Vem em percursos, novo percurso 2D e perfil. Vamos dizer que a minha tábua de grossura ela tem 3 centímetros, né? Aqui eu deixo por fora, porque a minha fresa vai passar por fora desse recorte para preservar esse 30 por 50 que eu quero, né? Nossa tábua teria 30, né? Então eu vou colocar 30 aqui. Posso botar 31 para ele passar 1 milímetro a mais, sabe? Ferramenta de perfilagem. Vou colocar de 6 milímetros para recortar, que eu tenho aqui. Vou dar um clique em cima. Passo lateral não importa agora, porque só quando é desbaste ele vai importar, né? Passe vertical, isso define quantas passadas a gente quer que dê, né? Por exemplo, para 30 milímetros, se eu quiser que dê 3 passadas, então eu coloco 10 aqui. Tipo, ele vai dar um passo de 10, no outro de 10, outro de 10, sabe? Se for uma madeira bem dura, depende da fresa, depende da madeira, tu não pode tirar muito de cada vez. E eu gosto de deixar ali com 3, no máximo com 5, sabe? Tá 4 para ficar um termo ali bom. Então ele vai dar várias camadas de 4 milímetros até chegar nesse 31 aqui, que é a profundidade final. Avanço, velocidade, mergulho e eixo, eu gosto de deixar valor bem alto para me limitar só lá no Mach 3 depois, sabe? Ou lá na máquina, né? Adicionar movimentos de rampa, não movimento de entrada e saída, mas sim de rampa, né? Suavizar, eu deixo esses valores aqui. Em Z seguro, eu deixo sempre 10, que é a distância da ferramenta e do material, né? E clique aqui para definir o tamanho do material. Aqui é a espessura da nossa tábua, né? Que é 30.
Aqui embaixo geralmente não se mexe em nada. Ele tem que ficar dessa forma aqui se for mexer, né? É só colocar o valor aqui e ok. Ele tem que, não pode ficar assim, ó, né? Não pode ficar assim, tem que ser assim como está aqui, né? Ok. E calcular agora. Ele já calculou aqui para mim. Posso fechar, ó. Agora a gente vai para perfilagem aqui da linha da gordura. Eu já selecionei, venho para o percursos, novo percurso 2D. É uma perfilagem, porque é um corte reto, né? Não é corte, é uma marcação, né? Aqui eu quero que a fresa passe bem em cima da linha, então eu vou deixar aqui ao longo. Profundidade final, a fundura que a gente quer, o nosso friso da gordura ali, né? Eu vou deixar para baixar 1 centímetro. Então eu coloco 10 aqui. Ferramenta de perfilagem. Tem essas 3D aqui, ó. Essas Baunuzi, né? Essa aqui é a mais comum, ó. Se não tiver a ferramenta que tu precisar aqui, pega uma dessas aqui, ó, por exemplo, essa de 1,5, que não, quase não tem, né? Editar, aí tu coloca o nome, o diâmetro, né? É a informação que vem com a fresa já quando tu compra, né? Mas a mais comum é essa aqui, ó, de 12. Selecionar, dou um clique em cima, passo vertical. Passo lateral também não importa, né? Passo vertical seria a mesma questão das camadas lá, das passadas, né? Eu vou deixar com os mesmos 4, para dar 4, 4, 4 até chegar no 10 aqui, né? Avanço, velocidade de mergulhagem, qualquer valor bem alto para mim, só limitar na máquina depois. Adicionar movimentos de rampa, suavizar. Aqui já está salvo, mas seria 10 milímetros o Z seguro e a espessura do material 30, né? Já ficou salvo de antes. Calcular agora, já calculou. Posso fechar. Agora a gente vai fazer a gravação aqui do logo, né? Eu vou fazer um entalhe VBIT nesse logo. Então eu vou selecionar todo ele. Geralmente é entalhe VBIT, sabe? Dava para fazer um desbaste aqui nessas letras, tipo deixar ela aprofundada aqui também, né? Mas eu vou fazer um entalhe VBIT que eu acho que fica mais bacana. Então eu selecionei, vem em percursos, novo percurso 2D e entalhe VBIT, né? Aqui deixo em vetores selecionados, não preciso mexer em nada aqui. Ferramenta de entalhe eu vou selecionar minha ferramenta VBIT. Essa daqui tem que ser o ângulo exato, o tamanho exato, porque se for um pouquinho errado ela fica todo feio o desenho, sabe? Eu não tenho, por exemplo, a minha aqui é de 12 milímetros com 90 graus, né? Então eu não tenho aqui, vou pegar uma dessa aqui mesmo e vou editar. Pode criar uma também, né? Então eu vou só editar o nome aqui. A minha que eu tenho é de 12 e é 90 graus, beleza? Aí eu coloco os tamanhos aqui, né? As dimensões, né? Então de diâmetro ela tem 12. É só olhando nas letrinhas aqui, ó, ele mostra qual que seriam as medidas, né? O ângulo seria de 90 graus. Essa é a mais comum, né? Passo vertical seria aquela questão das passadas lá. Eu vou deixar 4 também. O comprimento do canal seria a distância da ponta até aqui onde tem o corte da fresa ainda, né? Esse já dá automático aqui, com esses valores aqui em cima, né? Aqui eu vou dar OK, mas se eu quisesse botar aqui aqueles valores bem altos aqui só para limitar na máquina, depois eu conseguiria colocar aqui já, sabe? Para não precisar mudar lá na frente toda vez, né? OK. Vou clicar aqui, selecionar. Vou dar um clique em cima da ferramenta, ó. Então o passo vertical ele já salvou para mim. Passo lateral, quando é VBIT, eu recomendo deixar no máximo 1 milímetro, sabe? Pode colocar meio milímetro, 0,3, 0,4. Quanto menor esse valor, mais detalhado fica, né? Até 1 milímetro ali eu acho que é bem suportável, sabe? Então aqui já ficou os valores bem altos que eu preciso. Se não, é só colocar aqui, né? Aqui eu dou um atualizar, ó, ele vai me dar a largura máxima do VBIT, né? Que, por exemplo, pode ser nessas letras aqui, ó, seria
a largura máxima de um canto aqui qualquer, né? E a profundidade máxima que ele vai aprofundar na tábua, que seria 4 milímetros daí, né? Ferramenta de desbaste não precisa, né? Aqui já está com o Z-seguro de 10 e a espessura é de 30. É só calcular agora. Já calculou, posso fechar. E é isso. Vamos dizer que eu quisesse um desbastezinho aqui no canto para fazer tipo aqueles copinhos para colocar farinha, né? Vou pegar um círculo aqui, eu esqueci de fazer isso antes, na verdade. Vou colocar aqui em cima, só para mostrar como é que fica o desbaste, né? Esse é o desbaste mais simples no caso, né? Vou colocar num canto que eu acho bom aqui. Vou pegar a seta de seleção, com ele selecionado eu vou fazer um desbaste. Então percurso, novo percurso 2D e desbaste. Profundidade final, a fundura que a gente quer esse copinho, eu vou botar para baixar ele só 1 centímetro, tá bom? Então é 10. Lista de ferramentas, ele dá para botar mais de uma ferramenta, mas geralmente não é necessário, né? Vou botar minhas 6 milímetros. Passe vertical, aquele mesmo esquema lá de 4, né? Passe lateral agora importa. Ele vai começar afresando assim em círculo, né? E vai fechando até no centro, ou do centro abrindo até na borda aqui, né? Ela vai dando uns passinhos e vindo para dentro, ou passinho indo para fora. Esse passinho que ela dá é esse passo lateral aqui, ó. Eu recomendo sempre deixar metade da fresa. Por exemplo, se a fresa é de 6, eu boto 3. Se a fresa é de 2, eu boto 1, sabe? Se a fresa é de 10, eu boto 5, sabe? Sempre metade. Aqui valor bem alto, né? Aqui eu deixo sempre em offset, ele dá um acabamento melhor. Aqui eu escolho se desse círculo eu quero que ela comece usinando do centro e venha abrindo para fora, ou de fora e fechando para o centro aqui, né? Vou deixar para ela começar do centro. Adicionar movimento de rampa. E calcular agora. Já calculou ali para mim, eu posso fechar. E agora é só salvar esses arquivos para mandar para a máquina. Então eu venho em percursos, salvar percurso como. Aqui ele está a última ferramenta que eu estava mexendo, que é o desbaste do copinho, ele está aqui, né? Então eu vou salvar, é nesse arquivo, nesse formato aqui, salvar. Então eu vou escolher um lugar para mim salvar. Está na área de trabalho, eu vou criar uma pasta. Vou botar assim, tábua só. Aí. Aqui então eu vou botar desbaste 6 milímetros. Eu preciso colocar o nome da fresa e o que é para mim saber depois, porque esse desenho eu não vou ver mais, sabe? Só o nome do arquivo, né? Como ele está aqui, eu vou jogar ele para cá e vou pegar outro, ó. Pegar o entalhe VBit, jogar para cá e salvar. Sempre que tiver nesse lado aqui que vai ser salvo no momento. Então eu vou vir aqui, entalhe VBit 12. Salvar. Jogo para lá. Venho na redondinha, Balnuse, aquela redonda de 12, né? Jogo para cá e salvar. Redonda de 12 milímetros. Salvar, jogo para lá. E venho no último que sobrou, que é o corte. Corte 6 milímetros. E é isso. Os arquivos já estão lá, só jogar no Mark 3 e mandar rodar. Lembrando que o interessante é sempre começar por dentro aqui, né? Tipo, primeiro tu faz desbaste, ou esse linha da gordura, ou o logo aqui, sempre deixar o corte por último, né? Porque depois que tu cortar a tábua, ela vai ficar solta na mesa. Então, sempre começa com esses do meio aqui, né? Beleza? Eu indicaria ou primeiro o entalhe, ou a linha da gordura, porque eles têm fresa diferente, né? Fazer os dois. Depois tu vai e faz o copinho, que é a fresa de 6. E tu não vai precisar mudar a fresa de novo para fazer o corte, porque é a mesma fresa, o copinho e o corte, né? O corte tem que ser por último, né? Então, tecnicamente, o copinho tem que ser o antepenúltimo. Ou penúltimo, aliás. É isso aí, fechou.